Sansão nasce debaixo de uma graça e de uma revelação tremenda de Deus. Mas ele é o cara que consegue jogar fora as oportunidades. Se você tem a Bíblia aberta, eu quero ir com você vendo aqui os textos para você olhar, vai começar assim: no tempo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Literalmente você está tendo a oportunidade de ver Deus falar com a nação. Israel voltou a se afastar do Senhor, a se afastar da palavra do Senhor, a preferir ir atrás de outros deuses, de outras realidades, e abandonar a fonte das águas cristalinas e limpas, que era o Senhor. E a palavra está declarando que nesse tempo de apostasia, de abandono, é como se a nação dissesse: nós não precisamos de você para definir nossos rumos. O texto vai dizer que o Senhor permitiu. A palavra aqui, entregar, não é que Deus pegou ele e jogou na mão do inimigo. É como se Deus se afastasse e permitisse que os adversários de Israel tivessem êxito contra a nação. Agora, olha que coisa interessante. Está assim: por 40 anos os filisteus oprimiram Israel. Uma geração toda foi empobrecida, uma geração toda deixou de ver a plenitude da graça por se afastar do Senhor. Quando você lê o texto de Juízes 6, e você vai ver Israel também na mesma rota, a Bíblia diz que a crise, ou a ausência, ou o juízo divino foi por 7 anos. E 7 anos nas mãos dos inimigos empobreceu a nação. 7 anos. Fez a nação ser roubada, prejudicada, a ponto de eles viverem, morarem e se esconderem em cavernas. Agora imagina, aqui está falando de 40 anos que a nação ficou sendo atormentada pelos seus inimigos, os filisteus. Imagina o prejuízo. Imagine as consequências da ausência de Deus, da sua bênção e da manifestação da sua palavra. Agora, olha que coisa interessante. O texto vai dizer, agora olha que coisa linda, verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, da tribo de Dan, chamado Manoá. O Deus que permitiu a nação ser tratada pelos seus adversários, o Deus que com ela tinha uma aliança, ele não desistiu dessa aliança a despeito da nação viver equivocadamente. A palavra está dizendo assim, que depois desse período, esse Deus lembrou-se da nação. E olha que coisa interessante. Deus está dizendo aqui no texto que a quinta tribo, a tribo de Dan, os danitas, todas as 12 tribos receberam uma bênção, uma promessa e um legado divino. Juízes 18:1 vai dizer que a tribo de Dan, os danitas, não conseguiram conquistar a sua herança, mesmo tendo de Deus uma palavra. E não conseguindo conquistar a terra, eles se adequaram e se ajustaram a uma realidade perto daquilo que Deus tinha prometido. Levanta a tua mão, quero profetizar uma palavra na tua vida. Deus não desiste, mesmo quando nós andamos equivocados. Ele é um Deus que cumpre promessas. Eu vim declarar aqui para você essa noite, escute isso. Deus é Deus de palavras e promessas antigas. E se Ele começou uma obra, Ele vai completá-la. A despeito da tribo de Dan não achar o caminho, não conquistar e não conseguir viver a realidade daquilo que Deus tinha, o texto assim, que Deus visitou a tribo de Dan e achou a casa de Manoá. Eu não sei como você vai receber isso, mas desde que eu entrei aqui, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Levante a mão, estou declarando para você, a sua casa está autorizada a prosperar. Deus nos trouxe aqui esses dias, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir de forma cabal e gloriosa. Agora veja, quando Deus vê a casa de Manoá, Ele vê a realidade estabelecida lá. A palavra vai dizer assim, a mulher dele era estéril e ele não tinha filho. A casa de Manoá sangrava.
A casa de Manoá não via manifesta a bondade de Deus. Você sabe que por todo o Velho Testamento, quando uma casa, quando uma família, quando uma mulher não gerava, isso gerava um conceito estranho. É como se Deus não tivesse abençoado aquela casa. Você lembra de 1 Samuel capítulo 1? As Escrituras declaram que Eucana casou com Ana, a amava, mas ela não gerava filhos. Ela não gerava criança, ela não tinha legado para casa. Então Eucana trouxe Penina e suscitou descendência e legado através dos filhos de Penina. Só que Ana sangrava, Ana ficou depressiva, Ana não conseguia ver seus sonhos realizados. Mas 1 Samuel 1,5 diz assim: mas o Senhor tinha segurado Ana. Ana queria uma criança, Deus queria um profeta. Ana queria um menino em casa, Deus queria um juiz para a nação. Ana tinha um pensamento interno, Deus tinha um pensamento global. Eu vim declarar que Deus tem coisa maior a fazer nas nossas vidas, e certas realidades estabelecidas são pontuais, mas Deus é o Deus que muda destino. Deus é o Deus que muda decretos. Deus vê a nação, mas enxerga uma cidade. Deus vê a nação, vê uma cidade, mas vê tua casa. Deus tem algo para realizar nas nossas famílias esses dias. Alguém está aí para dar um glória a Deus ou não? Olha que coisa interessante. A palavra de Deus foi liberada para aquela tribo, mas ela não conseguiu ver realizada. Não conseguiu ver cumprida aquela palavra. Mas a palavra liberada não volta vazia. Anos mais tarde, e mesmo a nação afastada do Senhor, a Bíblia tem o cuidado de dizer, verso 3, lê aí, grifa na palavra, diz assim: Deus foi na casa de Manoá. Deus apareceu na casa de Manoá. Deus desceu na família de um homem da tribo de Dan para começar a obra que ele tem para realizar. Muitas vezes, quando eu era menino, uma das coisas que marcava a minha vida é que a minha mãe em casa, se a minha mãe estava em casa, havia uma manifestação de música. Minha mãe cozinhava cantando. Minha mãe trabalhava em casa cantando. Era comum os ambientes da minha casa, quando minha mãe estava, serem marcados por adoração. Agora, quando meu pai estava em casa, o ambiente era outro, era de autoridade e oração. Várias vezes eu vi o meu pai na madrugada. A gente tinha uma casa muito simples. Meu pai tinha um quarto com a minha mãe, e eu e meus 2 irmãos tínhamos um quarto com 3 camas. De madrugada, várias vezes eu acordei e meu pai estava na beirada da cama, orando por mim, por ele e Alex. E dizia assim, às vezes, o que está fazendo? Plantando uma semente num futuro de glória que vai dar certo. 3 pastores em casa. Meu Deus, alguém vai entender isso aqui? 3 pastores naquela família. Tem coisa que você semeia com lágrimas, mas vai colher, trazendo os seus feixes com muita alegria.